Graça e paz, povo de Deus. Você está no seu momento mergulhando um pouco mais. E hoje nós vamos tratar a respeito da mulher do fluxo de sangue. A leitura que eu vou fazer, ele está nos 3 evangelhos, mas a leitura que eu vou fazer está no livro de Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Uma história bastante conhecida, mas que tem muita coisa para a gente abordar dentro da história dessa mulher, o quanto essa mulher ela serviu de exemplo e a sua história serve de exemplo até hoje. E quando a gente vê a história dessa mulher, a gente de fato medimos nossa fé e vemos o quanto nós às vezes estamos distante, da fé que essa mulher teve. Então, vamos orar para que a gente possa começar com a oração, para que o Pai possa dar a iluminação e a revelação da sua palavra. Amém? Feche os teus olhos comigo. Pai amado, Pai querido, na tua presença, nós estamos mais uma vez, Pai. Queremos te pedir a tua bênção, para que o Senhor possa nos ajudar e nos iluminar, para que a gente possa esclarecer o texto no qual foi lido e no qual foi estudado. Teus filhos que estão do outro lado da tela, quero ouvir uma palavra da tua parte. Assim como eu estou sendo edificado e vou ser edificado, a cada vida que assistir esse vídeo, tanto evangélico ou não evangélico, que possa ser edificado pela tua palavra, Pai. Nos ajuda, nos ilumine, e que essa palavra possa entrar e penetrar nos corações e causar um efeito extraordinário de fé, para que de fato teus filhos possam ser curados, assim como essa mulher foi, e também que adquira a salvação através da tua palavra. Amém. Você sabe que essa história dessa mulher é uma história muito conhecida, muito falada no meio do contexto evangélico, no segmento evangélico. Sempre é falado o relato de fé dessa mulher, não só fé, mas também coragem, por ela tomar uma atitude até que ela poderia ter sido até apedrejada devido à sua enfermidade, mas essa mulher ela rompeu muitas barreiras, com relação a tantas coisas. Podia ser apedrejada, a barreira do preconceito, a barreira da imundícia por ela ser uma mulher que tem um fluxo de sangue. Tudo isso era obstáculo, a multidão. Mas essa mulher ela não olhou nada disso. Ela apenas colocou um propósito no seu coração e seguiu firme no seu propósito. E aqui eu já quero abrir um parênteses aqui para nós. Muitas vezes queremos alcançar algo da parte de Deus, queremos ir mais longe. Mas a verdade, o que nos falta às vezes é coragem, fé e atitude e determinação naquilo que é o alvo. Muitas vezes, por uma questão de alguma fala, a gente termina esmorecendo e não seguimos no propósito que a gente quer. Então a gente vai estudar esse texto hoje, dessa mulher que foi um grande exemplo para o povo daquela época, daquela sociedade. A gente vai ver esse feito dela, o quanto reverberou, na cidade, e outras pessoas foram sabedor em outras aldeias e também procuraram Cristo para ser curado, porque souberam e ouviram e viram o que Deus fez com essa mulher. Então, vamos meditar um pouco no texto. A leitura, como eu falei para vocês, eu vou fazer no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25 ao 34. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, ou gastado, em algumas traduções, tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhes nas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo
se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que nele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e temendo, conscia do que nela se operava, veio, postrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Quando eu vejo a história dessa mulher, e faz tempo que eu venho meditando nesse texto, que essa mulher, ela, por esse feito, por essa atitude que ela tomou, e eu vinha meditando já nesse texto, e eu fiquei muito intrigado com essa questão de ela ir até Jesus para ser curada desse seu mal e dessa sua enfermidade, né? Ora, vista que essa mulher vinha sofrendo há 12 anos, né? Uma coisa que a gente observa já aqui no texto e que deixa a gente, até os próprios médicos, sem saber como explicar isso aqui, como essa mulher sofreu 12 anos perdendo sangue e essa mulher continuou viva. A Bíblia não dá detalhe do estado de como era essa mulher, mas a gente imagina que por 12 anos uma pessoa perdendo sangue, né, isso diariamente, corriqueiramente, provavelmente essa mulher era uma mulher muito frágil, debilitada, anêmica, né, no seu processo físico, no seu estado, na verdade, físico. Eu acho que era uma mulher muito debilitada, porque uma pessoa 12 anos vinha sofrendo de uma enfermidade, e essa enfermidade que ela tinha era aquilo que é a vida dentro do ser humano, que é o sangue. O ser humano, ele sem sangue, ele perde totalmente a sua vida. Então, a gente já imagina o quanto essa mulher deveria ser debilitada devido a perder sangue, que sangue é vida, né? E é interessante a história dessa mulher, porque a atitude que ela teve, como eu falei já no início, é uma atitude de muita coragem, muita fé, sem esquecer que aqui entra também o princípio da fé aqui também, né? Ela não olhou, não mediu, na verdade, as consequências que poderia ele causado, porque a gente sabe que lá no livro de Levítico capítulo 15 e verso 28, 25 por aí, vamos ler para a gente. Levítico, eu acho que é capítulo 15 de Levítico, eu acho. 15 e 25 de Levítico, tinha uma ordem, uma lei, e a mulher nesse período, e se ela tivesse esse problema do sangramento, ela não poderia estar no meio da sociedade, né? Então Levítico 15, 25 vai dizer: também a mulher, quando manar do fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, e no caso aqui era essa mulher, ela tinha o fluxo de sangue fora daquele processo que as mulheres têm, né? Já era algo totalmente à parte do que o costumado. Todos os dias do fluxo de sangue será imunda, como nos dias da sua menstruação. Então essa mulher, ela ficava afastada por essa lei aqui que está no livro de Levítico. Então ela era uma mulher que ficava afastada da sociedade por conta desse seu flagelo, nessa sua enfermidade. E era uma enfermidade, assim como a lepra, como outras enfermidades, que você ficava afastado
da sociedade, né? E o interessante aqui, que eu quero trazer de verdade aqui, que eu quero abordar aqui, nessa mulher aqui, na passagem dessa mulher aqui, que me chama muito a atenção, é o verso 27 e o verso 28. O verso 27 diz mesmo assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou-lhe nas vestes. Porque dizia, agora veja o que diz o verso 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E quando eu estava estudando esse texto, o que mais me chamou a atenção foi, a pergunta é, como essa mulher soube ou sabia que nas vestes de Jesus havia cura? Tinha como ela ser curada tocando nas vestes de Jesus. E quando eu leio essa passagem aqui e eu vejo essa convicção e essa certeza que essa mulher teve, uma passagem que logo me traz que de fato alguém falou sobre os escritos para ela, né? Alguém disse a ela a respeito dos escritos, e principalmente do livro de Malaquias, porque quando a gente vai para Malaquias, veja o que diz Malaquias capítulo 4, Malaquias 4, isso aqui é que me chama a atenção. Quando essa mulher tem essa convicção de que ela tinha certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus ela ficaria curada, só me traz uma explicação para esse texto. Alguém falou desse trecho de Malaquias que Malaquias deixou escrito, ou essa mulher, ela leu nos históricos, nos livros. Porque veja o que Malaquias diz no capítulo 4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Tem algumas traduções, asa aqui, ele significa orla, borda, canto das vestimentas. Em algumas traduções vai estar como orla. Quando a gente vai para Isaías capítulo 6 de Isaías, veja o que diz o capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías vai dizer mesmo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas, olha, veja aí, as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Então, observe que Isaías viu que a glória do Senhor, né, era como a aba das suas vestes que preenchia todo o templo. Tem algumas traduções que vai dizer todo o globo terra. Então, observe que Malaquias fala aqui também, no capítulo 4, verso 2, que para vós outros nascerá o sol da justiça, trazendo cura e salvação nas suas asas, ou na orla das suas vestes, ou na aba das suas vestes. Então, quando eu vejo essa fala dessa mulher, que foi tão convicta e tão assertiva em dizer: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. Isso não chama a atenção de você? A respeito do quanto essa mulher tinha certeza de que se ela apenas tocasse na orla das suas vestes, ela ficaria curada? Essa mulher teve uma fé tremenda. Ela não teve não somente fé, como ela teve atitude e tinha convicção daquilo que ou alguém falou para ela, ou ela leu os escritos e viu que tinha essa profecia de Malaquias. Quando eu vou pegar aqui, ó, esse livro aqui, ó, Viagem através da Bíblia. Isso aqui é muito bom, que é um manual ilustrativo. Ele dá o resumo ali de alguns versos da Bíblia.
E ele é interessante porque aqui quando a gente vem aqui nele aqui, ó, ele vai dizer mesmo aqui assim, aqui ele, ele faz até um desenho aqui, ó. Você está observando aqui o desenho, ó, das roupas sacerdotais, né? Então observe o que ele diz aqui. Franjas e filactérios. De acordo com a lei de Moisés, todos os homens judeus deveriam usar uma franja ou uma borla em cada uma das quatro pontas de seus vestidos. A veste retangular ou quadrada usada sobre a parte superior do corpo, havia duas franjas na parte inferior das vestes e duas sobre os ombros, onde o manto se dobrava sobre o homem. E na orla ali das vestes do sacerdote, no final, naquela parte finazinha, final da vestimenta ali, tinha esses cordão aqui, né, em azul, e o sacerdote usava. Aí veja o que ele diz aqui, de acordo com... é o que ele diz aqui. Um fluxo de sangue. A mulher tinha uma hemorragia crônica. Ela não estava doente apenas fisicamente, mas imunda do ponto de vista cerimonial, de acordo com a lei de Moisés, que foi o que a gente leu em Levítico, capítulo 15, do 25 ao 27. Lucas, um médico, disse que ela gastou todo o seu dinheiro, mas ninguém conseguiu curá-lo. O Talmud diz que os médicos tinham pelo menos 11 remédios para hemorragia crônica. E é evidente que ela tinha tentado todos eles, mas nenhum havia funcionado. A mulher tentou se curar secretamente tocando a veste de Jesus, mas ele queria que ela contasse a sua história em público. Então, veja que interessante aqui que esse livro traz aqui um relato histórico aqui, que havia pelo menos 11 medicações, 11 tipos de receita ou de medicamento para justamente esse tipo de enfermidade, de hemorragia, né? Com relação à perca de sangue. E você observe que, como diz aqui o relato, Lucas diz aqui no relato aqui, que provavelmente essa mulher, ela usou todos esses medicamentos e nada resolveu. E de fato isso é porque o texto vai dizer aqui, ó, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido ou tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Então, de fato, o relato histórico aqui do livro comprova o que a Bíblia já diz, que de fato ela tinha gastado com vários médicos e nada lhe resolveu a situação. Então, essa mulher ela teve muita fé. Teve fé e ela soube dos escritos, ela soube, alguém contou para ela a respeito da profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 2, e também o que Isaías disse, que viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e a aba das suas vestes preenchia todo o templo. Ou seja, ali fala de poder, de um poder único, daquele que domina, daquele que tem o domínio, daquele que tudo está embaixo da sua vontade, da sua permissividade e do seu poder. Então essa mulher, ela foi uma mulher extraordinária. E uma coisa interessante é que depois que essa mulher tem essa atitude que essa mulher teve, serviu para outras pessoas também serem abençoadas. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui para aplicar aqui. Tem coisas que para a gente se torna tão difícil, o momento está difícil, a gente não vê saída, mas talvez Deus esteja deixando o negócio piorar, para de fato o milagre ser tão grande, para quando a bênção vir, a sua história vai motivar outras pessoas, e outras pessoas vai ser sabedor ou sabedora daquilo que aconteceu na sua vida. E através desse relato, do seu testemunho, isso vai servir também de força e de fé para outras pessoas. Fecho o parênteses. Assim como essa mulher, o que aconteceu na sua vida, na sua história,
serviu para outros. Você quer ver isso? Está logo mais na frente. Marcos capítulo 6, 6 e 56 de Marcos vai dizer mesmo assim: onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. E quantos o tocavam, saíam curados. Algumas traduções vão dizer, e todos que tocavam, saíam curados. Então veja que o milagre e o feito dessa mulher está no capítulo 5, e logo mais na frente, no capítulo 6, o povo era sabedor de que tinha acontecido isso com essa mulher. E o fato de ter acontecido com ela, isso foi levado aos ouvidos de muita gente, de outras aldeias circunvizinhas. E aí todos foram sabedores do que essa mulher fez em apenas tocar na orla das suas vestes, nas vestes de Jesus, e ser curada. E aí se propagou, se alarmou todo esse feito, e outras pessoas vieram e tiveram também a cura e o milagre adquirido por conta da fé e da atitude dessa mulher. E logo que ela tocou-lhe, a hemorragia estancou. É que eu quero explicar aqui esse verso aqui, porque eu já vi algumas pessoas dizer que essa mulher, quando ela tocou em Jesus, ela não foi curada. Somente a hemorragia se estancou, porque algumas pessoas dizem que essa mulher só foi curada depois que Jesus disse: vai, filha, a tua fé te salvou, e ser curada desse teu mal. Não. O texto está claro aqui em dizer aqui, ó. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu mal, do seu flagelo. Ela foi curada. Imediatamente que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Ela não foi curada porque depois Jesus disse que ela foi curada. Não. Ela foi curada imediatamente, foi instantâneo, foi tocando e ficando curada. Agora, o que acontece no verso 34 é a confirmação daquilo que já tinha acontecido. Ou seja, Jesus olhou para ela e confirmou: filha, a tua fé te salvou, ser curada desse teu mal. Ou seja, ela já estava de posse da vitória. Jesus apenas estava confirmando aquilo que aconteceu. E isso é tanto que a gente observa agora no verso 6, e o capítulo 6 e o verso 56 de Marcos também, que veja: rogando-lhe, pois, que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e todos quanto tocavam, saía curado. Observe que aqui Jesus nem fala nada. O texto é claro em dizer que todos que tocavam nas suas vestes era curado. Então não existe alguns pregadores dizer que a mulher só foi curada mesmo depois que Jesus liberou a palavra. Não, ela foi tocada instantaneamente. Quando ela tocou em Jesus, ali imediatamente ela foi curada. O que está acontecendo no verso 34 é só a confirmação verbal. Cristo está confirmando: você está curada, vá em paz, e você está salva e está curada. Jesus só deu a palavra de liberação, na verdade, de confirmação. Você está salva e está curada desse teu mal, e vá em paz. Então, essa mulher, e aqui a gente aplica agora algumas coisas aqui. Essa mulher, como eu falei no início, ela é um exemplo de perseverança, de fé principalmente, que é o que Cristo sempre está alertando e sempre alertou enquanto estava aqui na terra, era a respeito da fé. O que falta é fé. Sempre ele estava batendo em cima dos discípulos por conta da fé que ainda era duvidosa. Os discípulos ainda tinham muita dúvida com relação a muitas coisas, e a gente vê que pessoas que de fato não viviam dentro do grupo ali dos discípulos, não eram de fato seguidores de Jesus, mas tinha muita fé, via os feitos, era sabedora dos milagres que Cristo operava, e corriam ao seu encontro e recebia cura, e era alcançado
pelos milagres por conta da fé, né? Porque a Bíblia está relatando sempre na questão da fé. Então, às vezes, o que falta para a gente receber o milagre em nossas mãos é a fé. A fé, junto com a obediência, junto com a coragem e junto com a certeza. Porque muitas vezes a gente até está indo certinho, mas a gente escuta A, escuta B, vê um obstáculo na frente, ali já é suficiente para a gente parar. Observe que essa mulher teve muitos obstáculos. Poderia ter sido apedrejada por ela ser uma mulher imunda pela sociedade. Ela não pensou em nada disso. Ela já estava 12 anos já nessa situação. Não restava outra alternativa a não ser, de fato, ela encarar essa última alternativa, essa última tentativa, na verdade. Praticamente aqui era a última tentativa dessa mulher. Ela já tinha gastado tudo na mão de vários médicos, já tinha andado por tudo quanto é lugar, tinha gastado todo o seu dinheiro. Provavelmente ela era uma mulher também que tinha posses, tinha recurso. Mas interessante é que às vezes a gente está sofrendo porque a gente está insistindo em resolver as coisas com os nossos recursos. E Deus vai deixando a gente se gastar. Às vezes é o nosso recurso no dinheiro, né? Às vezes a gente tem dinheiro, e aí a gente acha porque a gente tem dinheiro, a gente vai resolver as coisas com o dinheiro, mas tem coisas que o dinheiro não resolve. Outro recurso, às vezes, é a sabedoria, a inteligência. Às vezes a gente estuda muito, alcança os patamares maiores, e a gente fica soberbo e acha que por conta desse grau de estudo que nós temos, a gente vai ser privilegiado em alguma coisa, mas às vezes também o estudo não é necessário. A posição, o conhecer alguém. Então Jesus está dando aqui uma lição aqui para a gente aqui. Observe que essa mulher gastou tudo, conheceu vários médicos e nada lhe resolveu. Porque só quem poderia resolver a situação dela era Jesus. E aí, quando lhe faltou tudo, a sua única esperança agora era Jesus. E geralmente conosco também é assim. De fato, às vezes a gente só procura Jesus quando a gente chega no último estágio. Quando a gente não tem mais a quem recorrer, a gente não tem mais o dinheiro, o estudo também já não está servindo. Então a minha palavra, para concluir, é que não é pelos nossos méritos, nem pelos nossos esforços, nem pela nossa posição financeira. O bom é a gente procurar Cristo antes de se desgastar tanto. 12 anos a mulher se desgastou tanto e poderia ter procurado logo a pessoa certa. Mas o importante é que ela procurou. Então, a história dessa mulher ficou como lição para nós. Tudo está baseado na fé. A fé, ela é o princípio de tudo, né? Porque sem fé, como Hebreus fala, é impossível agradar a Deus. Alguns pregadores até colocam dentro do seu sermão que essa mulher foi uma barreira, ou algo de tropeço ou de atraso na vida de Jairo, que a gente sabe que a história dessa mulher está dentro do contexto da história de Jairo, né, que saiu à procura de Jesus. Mas a gente vai fazer um vídeo também falando a respeito de Jairo, da fé de Jairo. Mas o que eu quero trazer aqui é que alguns pregadores falam que essa mulher talvez foi um atraso para Jairo, mas na verdade eu não vejo dessa forma. O que eu vejo aqui é que o que aconteceu na vida dessa mulher fortaleceu ainda mais a convicção que Jairo estava precisando.
O que aconteceu na vida dessa mulher, essa parada que aconteceu dentro da vida dessa mulher, serviu para Jairo, de fato, olhar e dizer, de fato, eu vim à pessoa certa. É ele mesmo que eu vim procurar. Somente ele tem a resposta e a solução para o meu problema. Então você observe que o que aconteceu na vida dessa mulher ficou marcado para muitos e serve também para nós nos dias de hoje. Amém? Você possa estar refletindo nessa palavra, você possa estar guardando no seu coração. Você que é estudioso da Bíblia e gosta de estudar a palavra de Deus, que Deus continue lhe abençoando, continue estudando, continua mergulhando, como é o título aqui do canal, mergulhando um pouco mais, como eu sempre falo, quando a gente mergulha mais também a gente vai conhecer o Cristo e também nos conhecer, porque a palavra dele nos revela, mostra quem nós somos e o mostra quanto a gente está distante dele, e aqui é o lugar certo para a gente melhorar. E você que não é evangélico, caiu nesse canal, Deus também possa estar abençoando a tua vida, toma a tua decisão para Jesus, para de fato você também fazer parte desse corpo de Cristo, né, e receber bênçãos ainda maiores na tua vida. Amém? Então, fica na paz e até o próximo momento, mergulhando um pouco mais. Graças a Deus.